Pessoal da torcida tricolor, este é o Contextualizando de hoje, sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho do que foi o último jogo, dos confrontos São Paulo. Vamos falar principalmente, que era para ter seu nome desse vídeo, né? Falta ao São Paulo competência, mas também falta sorte. Porque no sorteio da Copa do Brasil tinha um adversário que a gente preferia não pegar agora, o adversário mais complicado, que é o Flamengo. Muita gente falou, mas o Flamengo virá com desfalques, ou é melhor perder de um Flamengo, ou então, é melhor já perder e acabar com a ilusão e tal. Basicamente, o melhor era não pegar o Flamengo nesse momento, por várias razões. Uma porque o Flamengo não vai estar desfalcado? Possivelmente não. O Flamengo está se movendo nos bastidores para estar com o time completo. E depois, porque o São Paulo tem alguns objetivos, um deles é conseguir chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Se puder ter um caminho levemente mais fácil, seria melhor para um clube que está em ajustes e passando por grandes dificuldades, mas pegou o Flamengo, tem aquela goleada que vai agora ser colocada à prova e não era momento para isso ainda, né? Depois ainda da traumática eliminação do Lanús no meio da semana. Então é uma coisa, mais um desafio complicadíssimo. Pelo menos a decisão é no Morumbi, se bem que sem torcida não muda muito, mas é no Morumbi, né? O que você achou do sorteio, Gabriel? Você está assistindo e naquela semana pós-Lanús não podia dar outra coisa, né? Assim, de trágico, né? O São Paulo já não é de hoje que vem tendo um azar impressionante em termos de sorteio. O São Paulo é o oposto do Palmeiras. O Palmeiras é o contrário. Todos os grupos do Palmeiras são altamente acessíveis, os caminhos que o Palmeiras pega são impressionantes, os adversários que o time pega, enfim. Não estou falando especificamente do Ceará, tá? Estou falando de uma maneira geral. Sim, Mas sim. entre você pegar o Flamengo e, com todo o respeito do mundo, você pegar um Ceará que é altamente competitivo também, mas entre Flamengo e Ceará, há um caminho que é menos complicado, teoricamente. Em relação ao Flamengo, uma coisa importante ressaltar, né? Quando houve o sorteio da Libertadores desse ano, a gente estava fazendo uma live. A gente fez o sorteio em live. E quando caiu o grupo do São Paulo, com São Paulo, River Plate, LDU e uma altitude maior que La Paz, a gente torceu um pouco o nariz e falou, tá, e olhou os outros grupos e falou, beleza, caímos no grupo da morte, o grupo que mais se assemelha ao nosso é o grupo dos gaúchos, caso o Internacional avance nas fases prévias. E acabou avançando, só que mesmo assim o grupo de São Paulo ainda era pior que de Internacional e Grêmio. E a gente recebia muitos comentários de não, porque o River Plate, não sei o que, a gente sempre ganha. Não, a LDU ganha aqui, empata lá. Não, esse binacional só joga na altitude. Aqui no Morumbi resolve. Sempre as coisas são tratadas de uma maneira que não são reais. Ah, não, mas como a gente viu do River Plate não sei quando, vai ganhar sempre. E me parece que está acontecendo um pouco disso com o Flamengo, entendeu? Cai o Flamengo, não, 4-1. Não ganha do Flamengo, não perde do Flamengo desde 2017. Não, pô, vamos para cima, não sei o quê. Sabe que não é vamos para cima. Me parece até um pouco óbvio que o favorito do confronto não é o São Paulo. A única coisa positiva, digamos assim, desse confronto que se fossem outros tempos, e aí você vendo, eu particularmente vendo a reação de alguns flamenguistas em rede social, que é o termômetro que a gente tem, o São Paulo ganhou um pouco mais de respeito. Eu acho que se fosse em outros tempos, eles não estariam ligando que tinha convocação, que tinha não sei o que, eles não estariam nem aí, mas eles se mostraram preocupados, talvez pelo jogo recente também, mas o São Paulo fazia tempo que alguém não pegava o São Paulo e ficava pelo menos incomodado de pegar o São Paulo. É o que a gente fala, às vezes, de você entender quando você chegou no ponto final e quando você não chegou no ponto final, mas você evoluiu. O São Paulo aparentemente evoluiu em relação ao que estava, sei lá, 3 anos, 2 anos, 5 anos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao que você falou de desfalques, trataram o Arrascaeta como desfalque. O Arrascaeta não foi convocado para a seleção do Uruguai, primeiro porque ele ainda está com dores, não está para jogar, segundo porque o Uruguai não convoca jogadores que não estão jogando. O Arrascaeta não estava jogando, voltou da seleção machucado, desde então não jogou, não tem motivo para ser convocado. Na última convocação até o Cavani ficou de fora porque estava sem clube, muito tempo sem treinar e sem jogar, não foi convocado. No Uruguai é assim que funciona. E o Arrascaeta não foi convocado, ele está em fase final de recuperação, ele é dúvida para o jogo de quarta-feira.
quarta-feira. Então ele pode ou não jogar, ainda é incerto. O Flamengo está se mexendo, que é um outro ponto, eu não sei se você quer fazer alguma Então, consideração rápida, né? Que é um outro ponto agora. Eu estava falando assim, apesar do Flamengo ter mais respeito, eles ainda têm a responsabilidade pela fase do São Paulo. Como a imprensa vai tratar, ser eliminado pelo São E pela Paulo, fase deles, e pelo time pela fase deles. deles, pelo time deles, elenco, tudo. O São Paulo também, se passar, não é garantia de nada, mas se passar, agora ganhou, passou pelo mais difícil, não. Copa do Brasil, por isso que eu tô falando, não é interessante pegar o Flamengo agora. Ah, e você preferia pegar na final? Preferia. Por quê? Porque sim, acho que era melhor. Seria muito bacana, inclusive, pegar na final, mas tudo bem. E sobre o que você falou, pode ser que o São Paulo tenha mais desfalques que o Flamengo, São Paulo não deve poupar contra o Goiás. O que me preocupa muito é essa loucura de não ter o rodízio. E o São Paulo tá com moral muito baixo. Então, assim, fica uma coisa meio que todo mundo, será que agora vai? Será que o São Paulo, será que porque é difícil vai passar? Ou é melhor ser eliminado pelo Flamengo do que pelo Binacional ou Cuiabá. pelo Cuiabá ou pelo Defensa e Justiça, pelos times mais fracos, pelo Mirassol? Mas não é. O jogo do Mirassol é o jogo do Mirassol, o jogo do Flamengo é o jogo do Flamengo, não é a mesma coisa. Porque senão o time que foi eliminado pelo Mirassol não golearia o Flamengo. Tipo, o futebol não Tratar o futebol como essa ciência exata não o existe. histórico não funciona, não dá, não tem condição. Eu preferia não pegar agora, e o que eu estava falando, falta sorte ao São Paulo, mas também falta competência. Eu coloquei hoje um tweet falando isso. A falta de sorte do São Paulo anda de mãos dadas, né? O azar do São Paulo anda de mãos dadas com a incompetência do clube, né? Porque o Flamengo está correndo atrás. Coisa que São Paulo, nos últimos anos, fez o contrário. A gente estava decidindo a Copa do Brasil. Mas o Antony, o sonho dele de ir para a seleção. E o sonho do Antony de ir para a seleção? Seleção olímpica, bom deixar Seleção claro. olímpica, isso, seleção de. Eu não vou falar várzea, porque o Birne vai me corrigir falando mais respeito com a várzea. Mas é uma seleção que tem pouca relevância, pouca aderência, quase não fez diferença para a venda do Antony para o Ajax. Preferia ter usado ele naquela Copa do Brasil, naquela ocasião. Então, São Paulo também tem isso. A competência, o azar está aí. Quando você tem azar, você precisa ter competência para que você consiga reverter o azar a seu favor. Mas o São Paulo não. Vem o azar e você precisa torcer para o acaso. Era essa a parte que eu queria fazer. Que eu dei uma grande volta, porque minha cabeça até que tá. Não, o restante era o seguinte: o Flamengo, como você citou, que era onde eu queria fazer. Primeiro, assim, o Pedro, o Flamengo tá brigando aí, o Gabriel volta. O Gabriel já está fazendo jogos treinos, provavelmente para quarta-feira está disponível. Então, se não jogar o Pedro, joga o Gabriel. São Paulo, se não jogar sei lá, o Daniel Alves, entra o Hernanes, que a gente sabe que não tá bem. Se não joga um zagueiro, entra E se não for o Hernanes, nós vamos ter. Não, aí não tem. Aí tem que mudar o sistema, tem que trazer outro jogador, tem que promover um menino de 19 anos que tem 90 minutos no profissional, essas coisas. Mas, primeiro que é esse ponto, né, a questão do elenco do Flamengo, e o segundo é o seguinte: o Flamengo está tentando que a apresentação seja adiada. Isso não aconteceu com ninguém. Tá? Isso não aconteceu com ninguém. Se acontecer com o Flamengo, vai ser algo bem exclusivo do Flamengo. Faz muito tempo. São Paulo tentou também empurrar convocações, empurrar apresentações. Muitos times tentaram, isso nunca era permitido, pelo menos no passado recente. Em outros tempos, vá lá. Isso não era permitido. São Paulo ficou de mandar de avião, ia mandar, né, jogador, eu não lembro exatamente qual foi o caso, e a CBF falou, não, manda no dia seguinte, o cara joga e vai no dia seguinte. Não. Então, e era jogador que ia ficar no banco, hein? Era jogador que ia ficar no banco. Não era então, nem... se isso for aberto para o Flamengo, é algo bem específico assim para o Flamengo. O Flamengo, que enquanto tenta isso, o Marcos Braz veio com ironia para cima do São Paulo, ou para cima da CBF em relação ao São Paulo, sobre jogos adiados. Por que não marca o jogo do São Paulo logo? Por que o Flamengo jogou não sei quantas vezes na semana e o São Paulo estão esperando para marcar, para ver, não sei o quê? Ou seja, ele já vem com esse papo. Então, assim, aí a gente tem duas coisas. Primeiro, porque, na pior das hipóteses, o Flamengo jogou, dos 4 jogos dele, ele jogou 3 no Rio de Janeiro seguidos, aliás. Jogou sábado no Rio, terça no Rio, quinta no Rio. O São Paulo só tem um jogo adiado a fazer em casa. São Paulo teria que viajar ou para Goiânia ou para o Ceará, o que não dá para ser feito em 48 horas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tudo bem, eles querem que seja justo para todo mundo, que a lei valha para todo mundo, que a determinação seja para todo mundo. O Flamengo acabou de ter um jogo adiado contra o Grêmio,
pela 23ª rodada. O jogo não vai ocorrer no fim de semana que deveria ocorrer. O Flamengo vai jogar terça-feira contra o Racing e depois só na outra terça-feira contra o Racing de novo. Enquanto isso, o Grêmio vai fazer o seu jogo adiado. Aí o Grêmio tem um jogo adiado no campeonato. Então, partindo da fala do diretor do Flamengo, eu estou esperando que ele queira que os jogos do São Paulo sejam marcados para que o São Paulo jogue nessa sequência e que ele vai jogar essa sequência de novo contra o Grêmio, em que não vai esperar nada e que ele vai jogar de novo. Eu estou entendendo que ele quer isso. E aí tudo bem, se ele for jogar contra o Grêmio, aí é coerente da parte dele. Ó, seguinte, pode meter o nosso jogo aí, é terça e quinta de novo, que nós vamos para as cabeças, porque o Flamengo não tem data. São Paulo tem data, São Paulo está eliminado. São Paulo em competições internacionais tem aí meio de semana à vontade, o Flamengo não tem. O Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem Libertadores, então eu estou esperando que o Flamengo vai jogar essas partidas. Então, assim, obviamente não é isso. Já começa o jogo de gritaria, já começa o jogo de porque o São Paulo, porque o presidente do São Paulo, o pai dele é conselheiro, foi diretor, ele é conselheiro, o filho dele não sei o quê. Se você acompanha o futebol brasileiro só um pouquinho, mas só um pouquinho, não precisa ser muito aprofundado, você vai saber que é a coisa mais bizarra do mundo você acusar o São Paulo de qualquer benefício de bastidor que seja. Qualquer benefício, seja de arbitragem, seja de marcação de tabela, seja de escala de árbitro, seja de mando de... qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você acusar o São Paulo de estar sendo beneficiado em termos de bastidor é um negócio assim que assim, aí para o futebol brasileiro, aí a gente vai todo mundo para casa, porque aí não dá, cara. É um dos times que nos últimos anos vem sendo sumariamente prejudicado. É uma constante. O São Paulo, quando brigava para não cair pelo futebol e por um nível de arbitragem bizarro. Jogos contra Corinthians, contra Bahia, contra Curitiba, um negócio absurdo, assim, daria para elencar jogos e jogos e jogos, o São Paulo sendo prejudicado por arbitragem. Então, assim, é claramente um jogo de bastidor, um jogo de gritaria, e se a gente for lembrar, especialmente o ano de 2020, quem está próximo ao governo, quem está ganhando coisas de bastidor, quem está ganhando coisas na gritaria, quem está tendo articulações políticas, não é o São Paulo nesse confronto, é o Flamengo. Isso enquanto o Flamengo tenta mais um dessas liberações, dessas coisas, enfim. É bom deixar isso tudo muito claro, porque quem vê só a fala do cara do Flamengo, parece que o São Paulo é o time mais de bastidor do mundo, quando deve ser um dos menos. Inclusive, isso é perguntado para candidatos, fala, bicho, nós vamos continuar fraco de bastidor, o São Paulo nem se posiciona, tem votação do VAR, o São Paulo não sabe o que fala, tem votação da lei do mandante, o São Paulo não sabe o que fala. Então, é um negócio extremamente bizarro, mas só para complementar, se o Flamengo não conseguir a liberação de Everton Ribeiro e Pedro, o Flamengo tem um time mais capacitado para suprir esses jogadores e ter um time que vai entrar em campo quarta-feira agora e na próxima quarta-feira, favorito, contra o São Paulo. O mérito do São Paulo, o jogo que passou vai fazer com que o São Paulo pelo menos não entre em campo tão sentido com a derrota do Lanús. Isso sempre em teoria, né? Isso é obviamente uma parte teórica. O São Paulo vai olhar e falar, o seguinte, a gente consegue jogar contra eles. Dá para jogar, a gente sabe jogar. Por outro lado, o Flamengo também agora já está sabendo. Não vai ser surpreendido pelo São Paulo. Não vai ter o frame lá dos jogadores com o jogo 3-1, olhando para a cara do outro e falando, pô, e aí? O que a gente faz agora? Dificilmente vai ter isso. Vamos lembrar que foi um 4-1 com 2 pênaltis defendidos pelo Volpi. Só pra um deles bem contestáveis. Deles bem contestável. Tudo bem, mas contestável. Não é que o Flamengo não produziu, não é que o Flamengo não chegou, não é que o Flamengo não. O São Paulo, com aquela goleada, ele aplicou em consequência de ter tido um desempenho e principalmente ele foi muito decisivo. Não era essa palavra que eu estava procurando, mas era mais para eficaz. Sabe assim, ele foi... A eficiência do São Paulo nesse jogo... Pode ter um aproveitamento ótimo. Foi um aproveitamento que não é uma coisa comum, mas pode acontecer, mas não é uma coisa comum. São Paulo em nenhum momento é favorito, e você não pode jogar esse favoritismo assim, o São Paulo é favorito porque quando pega o fraco perde, então se pega o grande, a chance de perder é maior. Não vai ser, sabe? E assim, no caso do São Paulo, era melhor pegar outro adversário, depois perde do Mirassol, que muito torcedor fala, é pior perder do Flamengo, melhor perder do Flamengo do que perder do Mirassol.
não faz muito sentido isso, porque se a gente fosse pensar assim, a gente não teria passado pelo Fortaleza, que é muito mais qualificado que o Mirassol. Então, a gente não pode ter esse tipo de pensamento, pelo menos não para análise. Obviamente que o torcedor pode tudo e vai falar tudo, né? Quando a gente está se propondo a debater com seriedade, quando a gente está tratando o assunto mesmo com alguma relevância, quando a gente quer colocar, quer achar mesmo um caminho, fazer uma análise, daí esse tipo de argumento não pode entrar, né? Hoje, eu estava vendo o pessoal falando, não, é até bom, porque daí já acaba com essa ilusão de São Paulo, porque já perde. De novo, o torcedor tem todo o direito, mas esse tipo de comentário não ajuda muito o clube. Não parece que seja bom em nenhuma circunstância o São Paulo perder. Que nem aquele torcedor que fala: se o São Paulo for para a segunda divisão, aprende. Não aprende, não vai aprender. Não aprendeu quando estava ganhando. E 10 anos de fracasso, São Paulo não aprendeu nada. Sabe o que o São Paulo aprendeu em 10 anos de fracasso? Nada. Nada. Continua errando no planejamento, continua errando em contratação, em escolha de técnico. Quando o técnico acerta, o diretor erra. Quando o diretor erra, às vezes o diretor acerta, o técnico erra. Às vezes o diretor e o técnico erram. Às vezes os dois acertam, o jogador erra. São Paulo é lastimável. Às vezes todo mundo erra. E assim, o que a gente pode analisar vai ser um confronto em que o São Paulo tem pelo menos um pouco de fortalecimento em função da goleada, mas é o pior jogo para o São Paulo pegar no pior momento. Essa semana é o que a gente falou, podia ter perdido do Lanús de 2-1. A gente teria feito um vídeo completamente diferente, um vídeo irritado, um vídeo possivelmente decepcionado, um vídeo de descarrego, a gente ia criticar muita coisa do planejamento que foi errado, mas você tá num jogo 2-1, que o resultado é muito ruim, você faz os 3 gols, depois você faz o 4º gol e toma no último minuto, é o jeito mais doloroso de você ser eliminado. O resultado é o mesmo. Com o Mirassol não foi assim, o Mirassol foi uma eliminação terrível, foi uma eliminação não dolorosa, foi uma eliminação de dar raiva. Essa foi dolorosa, essa foi você ver um time se entregando, né? Então, assim, claramente, São Paulo não é um time sem vergonha, não é um time vagabundo, os jogadores têm muito comprometimento, correm enquanto tem pernas para correr, porque sem fazer uma troca ali, o São Paulo nem tem um cobertor curto, vai ser prejudicado. Por exemplo, o Daniel Alves vai descansar a primeira vez desde a contusão, né? Forçadamente por um cartão amarelo. Se não fosse isso, estaria jogando esse jogo e iria jogar contra o Flamengo também, ia direto. E eu não sei até quando o Tietchan aguenta, até quando outros jogadores aguentam, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o pior adversário, mas o São Paulo é muito incompetente no seu planejamento, São Paulo é muito incompetente nas estratégias que adota, algumas delas. Contra o Flamengo funcionou, vamos torcer para funcionar de novo, né? Contra o Lanús não funcionou no primeiro tempo, funcionou no segundo, mas aí a gente tomou aquele gol que não faz sentido. Enfim, nossa, difícil. Tá. Só para finalizar, 2 coisas. Primeira, São Paulo classificar tem 7 milhões de reais aí, pelo menos, mais a chance de ir para a final. Então, assim, primeiro aspecto financeiro, São Paulo segue devendo salário. A partir de 2021, São Paulo não sabe como é que vai terminar, vai ter que pagar o que não pagou na pandemia, mesmo sem pagar a integridade, integralmente o valor dos salários dos jogadores, segue devendo. O São Paulo não tem conseguido arcar com os compromissos. Então, assim, primeiro, financeiramente, a Copa do Brasil ajuda nesse ponto. Segundo, São Paulo não chega numa semifinal de Copa do Brasil desde 2015, com o Osório, e aí o Osório saiu e a gente trouxe o Doriva, porque o Doriva sabe jogar contra o Santos. Então depois não adianta reclamar que vai pegar o Santos na melhor fase do Santos, quase desde o Neymar. Não adianta, você traz o Doriva, porque o Doriva sabe jogar contra o Santos, é isso que vai acontecer. 4-2-4, né? Não adianta. E daí o jogo já estava resolvido com 10 minutos. Aí não adianta reclamar do adversário. Mas, de qualquer maneira, chegar a uma Copa do Brasil, uma semifinal, depois de 5 anos, de novo, não adianta virar e falar ou é terra arrasada ou é campeão. Não dá, isso atrapalha. Isso atrapalha, é um fato isso atrapalha, porque a gente vai começar a colocar coisa abaixo, daqui a pouco nós estamos mandando o elenco todo embora, como a gente fez nos últimos 3 anos, porque, não, tem que mandar todo mundo embora. O elenco foi trocado nos últimos 3 anos, troca, se manteve agora em 2019 para 2020. Aí a gente, não,
semifinal não é bom, manda todo mundo embora. E não estou falando que é para sair na Paulista e comemorar, mas é para você entender que há uma evolução, porque o São Paulo em 10 anos é um fracasso absurdo por culpa do próprio São Paulo em 95% dos casos. Então você tem que entender quando você está, opa, putz, deu uma melhorada aqui, vamos pegar o que melhorou e consertar o que não está bom. Então é só esse ponto para falar, aspecto esportivo, aspecto financeiro, e São Paulo tem que ir, até porque assim, em algum momento o São Paulo vai ter que ganhar alguma coisa. Em algum momento, se não for em 2020, em 2021, se não for em 21, em 2057, em algum momento vai ganhar. E quando ganhar, vai ter que superar os adversários, vai ter que superar os outros times, vai ter que ser o primeiro em alguma coisa. Se for passar esse ano, vai ter que passar do Flamengo. E depois, provavelmente, do Grêmio, e depois, provavelmente, de Palmeiras ou Internacional, se não acontecer nenhum resultado. Zebra, né? Nenhuma zebra Não, assim. não é exatamente uma zebra, mas um resultado inesperado. Se o Ceará Então, passar pelo Palmeiras, pelo podemos Palmeiras. chamar de zebra, vai. Não, não Não é. sei se é zebra, o Palmeiras com técnico novo, o Ceará é competitivo, não sei se é uma zebra, é um resultado inesperado. Certamente nas casas de aposta o Ceará não é Você favorito. sabe a origem, né, da palavra zebra? Sim, eu entendi, mas É que quando você vai porque fazer eu sei a origem, mas eu tô falando da Não, conotação. portanto, o diagnóstico é trota igual um cavalo, tem som de cavalo. Se você não tiver na África, olhar para trás, tem que ser cavalo. Se não for cavalo, for zebra, que surpresa, né? Estou dizendo, é surpreendente o Ceará passar pelo Palmeiras. Como, olha só, é surpreendente São Paulo passar pelo Flamengo. Não chega a ser uma zebra, no caso de São Paulo e Flamengo, mas é surpreendente. É É surpreendente. basicamente isso. Faz os dois Basicamente. times. Aliás, é surpreendente que o Flamengo não chegue na final para qualquer um, né? Sim. Só que Palmeiras, Grêmio tem um pouco mais de corpo ali desses últimos anos para enfrentar. E eu só quero deixar muito claro também, gente, que assim, a gente precisa fazer esse tipo de vídeo. Não é choradeira. Quando a gente elenca os fatos, não é que a gente está chorando, a gente só está falando, olha, o São Paulo, numa Libertadores, além desse grupo da morte faltou, né? Quando a gente falou do grupo da morte, além do São Paulo ter caído num grupo que nós consideramos da morte no sorteio, o São Paulo ainda teve o azar, em função da pandemia, de enfrentar, ter sido o único time a enfrentar a equipe a 4.000 metros. Que 3.800 metros só o São Paulo jogou do grupo todo. Então, assim, você imagina, você cai no grupo da morte. O São Paulo errou no primeiro jogo na estratégia, no planejamento, então tá aí a incompetência, só para fazer o resumo completo. E daí pagou o preço, porque o River não jogou lá, LDU não jogou lá e possivelmente alguém poderia ter perdido pontos também numa altitude daquelas, por mais amador que seja o time. Então, São Paulo tem tudo isso, é um conjunto de coisas muito complicadas, né? Que tem falta sorte e competência. Tem muita gente que fala, né, que a sorte e a competência andam de mãos dadas. No São Paulo a gente percebe que a incompetência e o azar também. Eles andam de mãos dadas e ali num relacionamento bem estável e muito, infelizmente, duradouro. Então a gente espera que um pouco de trabalho aí no São Paulo as coisas mudem. É isso? É isso. Então a gente encerra aqui, volta para a rodada do fim de semana e aí a gente segue, né? Quer dizer, então, enfim, e vamos torcer para que o São Paulo aí se adeque e a gente tem vídeo de pré-jogo para membros 93 e 05 para enfrentar o Goiás sem Daniel Alves. Aí a gente vai saber quem que vai ser o substituto do Daniel Alves. Eu não faço ideia nesse momento. Quem sabe Hernandes. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.